Você precisa programar, seja para trabalho ou para estudo. Só que seu computador não tem muita memória ou seu processador não é tão potente. Então tome aqui 6 editores de texto leves que vão ajudar você na criação dos seus programas. Salve para todo mundo, bom demais? Nesse vídeo eu vou falar sobre alguns editores de texto que podem ajudar vocês na execução de seus projetos. Quando você está programando, a linguagem de programação é só um texto escrito num idioma específico com uma função específica. Você consegue criar programas direto num bloco de notas bem simples, escrevendo totalmente na linguagem que você está utilizando. Depois você salva na linguagem que você quer, com a extensão dessa linguagem, seja, por exemplo, .py para Python, .php para PHP, .js para JavaScript. Depois que você salva esse arquivo, você vai rodar de acordo com a linguagem de programação que você utiliza. Porém, um bloco de notas ele é muito simples. Quanto melhor for a ferramenta que você tem para poder utilizar, ela vai te ajudar para você performar melhor e para você criar melhor os códigos que você precisa. Entretanto, muitas vezes essas ferramentas elas podem ser muito complexas e muito pesadas. Dependendo do computador que você utiliza, dependendo da quantidade de memória, quantidade de HD que você tem, ele pode não ser suficiente para aquela ferramenta. Estou falando normalmente das IDEs, que são ambientes integrados de desenvolvimento, onde você tem suporte a banco de dados, você tem muito suporte para a linguagem que você está utilizando. Um meio termo entre o bloco de notas simples e a IDE vai ser o editor de texto. O editor de texto ele vai te auxiliar na criação dos seus programas. Ele não é tão robusto e cheio de funcionalidades quanto uma IDE, porém ele não é tão simples e sem função nenhuma como um bloco de notas. Você vai conseguir criar seus programas, ele tem suporte à indentação para algumas linguagens que vão utilizar, ele tem suporte a autocomplete para algumas linguagens também, com alguns plugins, suporte a syntax highlight, onde à medida que você vai escrevendo as palavras reservadas da sua linguagem, ele vai mudando de cor. Então tome aqui alguns editores de texto que vocês podem utilizar nos seus computadores para criar os programas que vocês precisam. O Atom é um editor de código aberto, gratuito, que ele pode ser instalado tanto no Linux, no Mac e no Windows. Ele tem suporte a várias linguagens de programação. Na tela inicial dele, você já pode logar na sua conta do GitHub, seja para você subir todo o código que você está escrevendo, seja para você fazer o download de algum código que você já tem pronto. Além disso, ele tem suporte a plugins, onde você coloca funcionalidades diferentes para poder ajudar você no desenvolvimento do seu programa. Na tela de boas-vindas do Atom, além de você ter suporte para o GitHub, você também tem suporte a customizações, onde você pode mudar a cara dele, mudar o texto, mudar a cor de fonte. A gente gosta, às vezes, de mexer nos programas que a gente utiliza. E também tem uma funcionalidade que eu achei muito bacana, que se chama Teletype. Teletype, que ainda está em beta, ele permite que duas pessoas, utilizando o Atom, consigam codar no mesmo programa. Então, por exemplo, você está ou ajudando ou recebendo ajuda de outra pessoa, ou você está trabalhando num projeto e outro colega ou outra colega também vai prestar vai mexer em alguma funcionalidade que você pediu ajuda. Você não precisa pegar seu código, mandar essa pessoa baixar no computador dela e aí sim começar a mexer. Com o Teletype, vocês dois conseguem, em máquinas separadas, mexer no mesmo código ao mesmo tempo. É muito legal e vale a pena conferir. O Geane é um editor de código aberto, gratuito, que também pode ser instalado no Linux, Mac e Windows. Esse editor de texto também tem suporte a várias linguagens de programação, ele é bem leve, também tem suporte a plugins, que você pode adicionar funcionalidades novas para te ajudar. Nativamente, alguns templates prontos para algumas linguagens. Então, o que você faz? Na hora que você quiser codar com alguma linguagem específica, você seleciona o template, ele já monta um esqueleto prontinho daquela linguagem de programação que você vai utilizar. Não tem para todas as linguagens, tem só para algumas, mas é uma opção legal para você não precisar de criar a estrutura toda. O Kate é um editor de texto que ele foi criado pelo pessoal do projeto KDE, que é um ambiente gráfico do Linux. Ele tem suporte para Windows, Mac e Linux também. Além disso, ele também tem suporte para várias linguagens de programação. Syntax Highlight,
suporte para plugins externos, também para você dar um boost no seu editor de texto. Ele é um editor de texto muito leve e muito customizável, só que essas customizações são bem manuais, pode levar um tempo para você aprender como fazê-las. Uma particularidade que eu tive ao instalar o Kate foi que, quando eu tentei instalar usando o pacote Snap, ele deu um erro na hora que eu fui abrir. Fui tentar instalar o pacote .deb direto do site e era uma versão mais antiga. A versão que eu utilizei foi a versão do app Image. Foi a versão mais nova que eu achei, também sem erro algum. O Sublime Text é um editor de texto já conhecido de longa data por vários desenvolvedores. Ele tem suporte para os principais sistemas operacionais, Windows, Linux e Mac, e também tem suporte para a instalação de plugins diretamente nele. Recentemente, ele foi atualizado para a versão 4, contendo várias melhorias. O Sublime Text não é gratuito, também não é de código aberto. É necessário que você compre uma licença para você utilizar. Porém, no site tem uma versão de trial que você pode baixar, fazer a instalação dele sem problema nenhum. O site não fala por quanto tempo essa versão de trial vai funcionar. Então, muita gente, inclusive eu, faz a instalação dela normalmente e começa a utilizar. Alguns momentos que você está salvando seu código, vai aparecer um pop-up pulando na tela, falando que você precisa comprar a versão. Você cancelar isso, salva, não tem problema nenhum. Se isso não te incomodar, você pode utilizar ele, que é O Visual Studio Code, criado pela Microsoft, atualmente é um dos queridinhos na área de programação. Ele também possui suporte a Windows, Linux e Mac, possui suporte para instalação de plugins, milhares de plugins, muita coisa mesmo. Suporte a muitas linguagens de programação e com alguns plugins você consegue não só criar o código, você consegue executar ele diretamente dentro do VS Code, como se fosse uma IDE. Ele também possui suporte a debug, syntax highlight e conta do GitHub. O VS Code ele é gratuito e de código aberto, mas não todo. Existem algumas partes dele que não são liberadas pela Microsoft. Uma das coisas que alguns programadores da comunidade de open source reclamaram foi justamente a parte da telemetria do VS Code. Ele fica verificando coisas como o tipo de hardware, utilização do seu computador, justamente para poder adequar o produto melhor para você. A ferramenta ela é muito boa, só que existem pessoas que não querem esse processo de telemetria feito pela Microsoft. Só que você compra o bônus e vem o ônus também. Só que para isso existe uma pequena opção que é o VS Code. O VS Code é um clone do VS Code. Ele possui todas as ferramentas que o seu grande irmão possui, só que a única coisa que não vem é a telemetria da Microsoft. Tanto a telemetria quanto o monitoramento da Microsoft não são habilitados no VS Code. Essa é uma forma que a comunidade conseguiu de continuar atuando em cima do programa, melhorando ele e utilizando sem ter alguma empresa grande bisbilhotando o seu computador. E estes foram 6 editores de texto que podemos usar em computadores não tão potentes. Algum desses editores com certeza vai te ajudar, seja no seu trabalho ou seja nos seus estudos. Se você gostou do vídeo, te ajudou, conhece algum outro editor de texto que não foi falado aqui, que você já utilizou, ele é bacana? Escreve aqui nos comentários e muito obrigado pela sua audiência.